Eu estava a 2 quadras de casa quando um homem sussurrou atrás de mim. Não olhe para trás. A chuva fina de Belo Horizonte transformava o asfalto da Rua da Bahia em um espelho escuro, refletindo as luzes neon dos bares que ainda funcionavam mesmo sendo quase meia-noite. Eu puxei a alça da minha bolsa mais próxima ao corpo e acelerei o passo, sentindo as gotas geladas escorrendo pela nuca. O dia tinha sido longo demais no escritório. Mais um processo de divórcio complicado que me fez questionar se realmente queria seguir no direito de família. 2 quadras. Era só isso que me separava do meu apartamento. Tirei o celular do bolso para verificar as horas, a tela iluminando meu rosto por alguns segundos. 23h47. Minha mãe sempre dizia que eu não deveria andar sozinha tão tarde, mas depois de 4 anos fazendo esse mesmo caminho, eu me sentia segura. Conhecia cada esquina, cada portão, cada comerciante que fechava as portas naquele horário. Os fones de ouvido abafavam os sons da cidade. Carros passando, o barulho distante de alguma festa, o eco dos meus próprios passos no concreto molhado. Estava ouvindo um podcast sobre casos criminais famosos, algo que meu pai sempre criticava. Por que você se interessa por essas coisas mórbidas, Thaís? Talvez porque a vida real fosse mais fascinante que qualquer ficção. Foi então que senti aquela sensação estranha. Sabe quando você tem certeza de que alguém está te observando? Uma coceira invisível entre as omoplatas, um formigamento que sobe pela espinha? Pausei o áudio e tirei um dos fones, fingindo ajustar o cabelo. O silêncio da rua me pareceu diferente, mais denso, pesado. Escutei passos atrás de mim. No início, pensei que fosse coincidência. Afinal, outras pessoas também voltavam para casa naquele horário. Mas quando diminuí o ritmo, os passos diminuíram também. Quando acelerei, eles aceleraram. Meu coração começou a bater mais forte e instintivamente apertei as chaves entre os dedos. Uma técnica de autodefesa que aprendi na internet, mas que nunca imaginei precisar usar. Calma, Thaís, sussurrei para mim mesma. Você está paranoica. Mas paranoia não explicava o som de sola de sapato batendo no asfalto em perfeita sincronia com o meu ritmo, nem a sensação crescente de que estava sendo caçada. Decidi testar minha suspeita. Virei à direita na próxima esquina, em direção à Praça da Liberdade, onde haveria mais movimento e iluminação. Os passos me seguiram. Minha respiração ficou irregular, e por um momento considerei correr. Minha bolsa balançava contra o quadril enquanto eu tentava manter a compostura. Foi quando senti a mão. Uma mão firme, mas não agressiva, tocou meu ombro esquerdo. Meu corpo inteiro se enrijeceu, cada músculo preparado para a fuga ou o confronto. Mas antes que eu pudesse me virar ou gritar, uma voz masculina, baixa e controlada, sussurrou bem próximo ao meu ouvido. Não olhe para trás. O sangue gelou nas minhas veias. As palavras eram claras, sem pressa, quase gentis, mas havia algo naquele tom que me fez obedecer imediatamente. Continue andando como se nada tivesse acontecido. A voz continuou. Você está sendo seguida por um carro preto. Não tente correr. Não grite. Apenas continue caminhando. Minha mente racional gritava para que eu ignorasse aquilo e corresse. Quem era esse homem? Por que deveria confiar nele? Mas meu instinto de sobrevivência falou mais alto. Havia algo na urgência contida daquela voz que me convenceu de que ele não era a ameaça. Continuei andando, as pernas tremendo ligeiramente. Podia sentir a presença dele atrás de mim, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para que eu ouvisse suas orientações. Vire à esquerda na próxima esquina, ele disse, devagar, natural, fiz como ele mandou, e foi então que vi. Um Corsa preto, vidros escuros, sem placa traseira, andando devagar demais para ser normal. O carro diminuiu ainda mais a velocidade quando me viu mudar de direção. Meu estômago despencou. Você está vendo? A voz perguntou, agora com um tom mais tenso. Assenti levemente, sem me virar. Minha boca estava seca, e senti um gosto metálico na língua. Agora escute bem. Meu nome é Rafael. Sou policial civil. Em alguns metros, vamos entrar na Rua dos Carijós. Lá você vai fingir que recebeu uma ligação e entrar no primeiro bar que encontrar. Eu vou estar logo atrás. Policial? Minha cabeça girava com 1000 perguntas, mas não havia tempo para questionamentos. O carro continuava nos seguindo, mantendo uma distância calculada. Como eu sei que você não está mentindo, consegui sussurrar. Por um breve momento, senti algo sendo pressionado discretamente contra minha mão. Um distintivo, metal frio, forma reconhecível.
Porque se eu quisesse te fazer mal, ele respondeu, já teria feito. A lógica era simples e aterrorizante. Continuei caminhando. Cada passo uma batalha contra o pânico que crescia em meu peito. As luzes da Rua dos Carijós apareceram à frente, e vi um pequeno bar ainda aberto, música baixa vazando pela porta entreaberta. Agora, ele disse. Peguei o celular, fingi atender uma ligação e caminhei em direção ao bar, tentando parecer natural. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos na rua podiam ouvi-lo. O bar cheirava a cerveja derramada e cigarro antigo. Era um daqueles estabelecimentos que você encontra em qualquer esquina de Belo Horizonte. Pequeno, mal iluminado, com algumas mesas de plástico e um balcão onde o dono servia cachaça em copos de requeijão. Entrei fingindo naturalidade, mas minhas mãos tremiam quando pedi uma água. Oi, amor, tudo bem? Falei alto para o celular, representando uma conversa inexistente. Estou aqui no bar da esquina. Vou ficar mais uns minutinhos. Através do vidro embaçado da porta, vi o Corsa preto parar do outro lado da rua. 2 homens estavam dentro, mas a escuridão e os vidros fumê não me deixavam ver seus rostos. Um deles acendeu um cigarro, a brasa vermelha tremulando na escuridão. Rafael entrou poucos segundos depois, pedindo uma cerveja como se fosse o cliente mais normal do mundo. Era a primeira vez que o via claramente. Aproximadamente 1,80 m, barba rala, cabelos castanhos um pouco desalinhados pela chuva. Vestia uma camiseta azul marinho e calça jeans desbotada. Nada que chamasse atenção. Mas havia algo nos olhos dele. Uma intensidade controlada que confirmava suas palavras. Ele se sentou 2 mesas atrás de mim e começou a mexer no celular, aparentando desinteresse total. O dono do bar ligou a televisão no volume baixo. Algum programa de madrugada que ninguém estava assistindo. Eles ainda estão lá. Murmurei para o telefone, mantendo a encenação. Rafael tossiu levemente. Um sinal. Quando olhei discretamente para ele, vi que balançava a cabeça quase imperceptivelmente. Ele sabia que eu estava nervosa. Minha mente trabalhava em overdrive. Por que aqueles homens me seguiam? Era assalto? Sequestro? E por que um policial civil estava ali, como se já soubesse que isso ia acontecer? As perguntas se multiplicavam, mas as respostas pareciam perigosamente distantes. Meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Fique calma. Em 5 min. Saia e vire à direita. Rua Tupinambás. Não corra. Olhei para Rafael. Ele continuava mexendo no telefone, mas percebi um movimento quase imperceptível de confirmação. 5 minutos se arrastaram como horas. Bebi a água aos poucos. Cada gole uma tentativa de controlar o tremor nas mãos. O dono do bar me lançava olhares curiosos, provavelmente estranhando uma jovem sozinha àquela hora, falando ao telefone com ar de nervosismo. Quando me levantei para sair, senti as pernas bambas. Tchau, amor, já estou indo. Disse para o celular morto e caminhei em direção à porta. O ar da rua estava mais frio agora. A chuva havia parado, mas as poças refletiam as luzes dos postes em fragmentos dourados. Virei à direita conforme instruído, sentindo o peso do olhar dos homens no carro. Eles esperaram alguns segundos antes de ligar o motor. A rua Tupinambás era mais estreita e escura que as anteriores. Algumas janelas ainda tinham luzes acesas, mas a maioria dos prédios estava em silêncio. Caminhei tentando manter o ritmo normal, mas cada som me fazia saltar internamente. Rafael apareceu ao meu lado vindo de uma rua paralela, como se tivesse tomado um atalho. Agora que estávamos lado a lado, pude perceber que ele se movia com a precisão de alguém acostumado a situações de risco. Eles estão nos seguindo a pé agora, ele disse baixinho, sem olhar para mim. Deixaram o carro na esquina. Meu estômago se contraiu. O que eles querem? Você não é a primeira, ele respondeu, a voz tensa. Já são 4 casos este mês. Mulheres jovens, universitárias, sempre no mesmo trajeto. Sequestro relâmpago. A palavra sequestro ecoou na minha cabeça como um sino funeral. E você? Como sabia que eu estou seguindo eles há 2 semanas? Hoje, quando vi que você estava no padrão, jovem, sozinha, horário tardio, mesma rota, decidi intervir. Passamos por um pequeno mercado fechado, as grades de ferro projetando sombras estranhas na calçada. No reflexo da vitrine, pude ver 2 silhuetas atrás de nós, mantendo distância, mas definitivamente nos seguindo. Rafael, minha voz saiu mais fraca que eu gostaria. Você tem algum plano?
Ou estamos apenas improvisando? Ele parou abruptamente e se virou para mim, pela primeira vez fazendo contato visual direto. Seus olhos eram castanhos, mas havia uma dureza neles que contrastava com a gentileza da voz. Escute bem, Thaís. Sei que você está com medo, e é normal. Mas preciso que confie em mim agora, completamente, porque o que vou pedir vai parecer loucura. Senti minha respiração acelerar. O quê? Eles não querem apenas você. Querem usar você para chegar a outras mulheres. Você é estudante de direito, estagia no centro, tem uma rotina previsível. É perfeita para o perfil deles. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Você quer dizer que eu sou uma isca? Não quero. Você já é. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante de um carro passando na rua principal. Senti que estava à beira de um abismo, e a única pessoa que podia me puxar de volta era um estranho que eu conhecera há apenas 30 minutos. O que preciso fazer? Perguntei, surpreendendo-me com a firmeza na minha própria voz. Rafael me guiou por uma série de ruas que eu nem sabia que existiam. Becos estreitos entre prédios antigos, passagens que pareciam ter sido esquecidas pelo planejamento urbano de Belo Horizonte. A cada curva, eu esperava que os passos atrás de nós desaparecessem, mas eles persistiam, como uma sombra que não se desprende mesmo sob o sol mais forte. Eles são persistentes, murmurei, tentando controlar a respiração que se tornava mais irregular a cada minuto. É o trabalho deles, Rafael respondeu, parando subitamente próximo a um portão de ferro enferrujado. Mas também é o meu. Ele tirou o celular e digitou rapidamente uma mensagem. A tela iluminou seu rosto por alguns segundos, revelando uma expressão que misturava concentração e preocupação. Não era a face de alguém que fazia isso pela primeira vez. Minha equipe está posicionada na Praça da Liberdade, ele explicou, guardando o telefone. Mas precisamos levá-los até lá. E para isso, você precisa entender uma coisa. Eles não podem desconfiar que sabemos da presença deles. Senti um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da madrugada. Você está me pedindo para continuar sendo isca, conscientemente. Estou. A simplicidade da resposta me deixou momentaneamente sem palavras. Durante toda a minha vida, eu havia sido a pessoa que evitava riscos, que calculava cada movimento, que preferia a segurança da previsibilidade. E ali estava eu, sendo convidada a mergulhar de cabeça no desconhecido. E se algo der errado? Perguntei, odiando como minha voz soou pequena e assustada. Rafael se virou completamente para mim, apoiando as mãos nos meus ombros. Era a primeira vez que ele fazia um contato físico direto, e, paradoxalmente, aquilo me tranquilizou. Thaís, nos últimos 15 minutos, você tomou decisões que salvaram sua vida. Confiou no instinto, seguiu orientações de um estranho, manteve a calma quando teria sido natural entrar em pânico. Você é mais forte do que imagina. Mas eu estou morrendo de medo, admiti, sentindo lágrimas ameaçarem brotar. E ainda assim, está aqui. Medo não é ausência de coragem, é agir apesar dele. As palavras dele ecoaram em minha mente enquanto escutávamos os passos se aproximando novamente. Nossos perseguidores haviam nos encontrado. Última chance, Rafael disse, soltando meus ombros. Você pode entrar neste prédio, chamar a polícia e esperar que tudo isso passe. Ou pode me ajudar a garantir que outras mulheres não passem pelo que você está passando. A escolha estava diante de mim, clara como cristal. De um lado, a segurança imediata, a zona de conforto que eu conhecia tão bem. Do outro, um salto no escuro que poderia tanto me libertar quanto me destruir. Pensei em todas as notícias que eu havia lido sobre mulheres desaparecidas, em todos os casos que passavam pela mesa do escritório onde eu estagiava, em todas as vezes que minha mãe havia dito "cuidado" quando eu saía à noite. Pensei na Thaís que era 2 horas atrás, cautelosa, controlada, sempre um passo atrás da vida real. O que preciso fazer exatamente? Perguntei, e percebi que algo havia mudado no meu tom de voz. Havia uma determinação ali que eu não reconhecia. Rafael sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Não era um sorriso alegre, mas respeitoso. Vamos até a praça caminhando normalmente. Você vai fingir que recebeu uma ligação, uma emergência familiar qualquer. Vai se sentar no banco próximo ao chafariz e esperar. Quando eles se aproximarem, minha equipe vai aparecer. E se eles suspeitarem? Por isso você não pode demonstrar nervosismo. Precisa ser natural, como se realmente estivesse lidando com um problema pessoal. Respirei fundo, sentindo o ar frio encher meus pulmões. Pela primeira vez na noite,
Não sentia apenas medo. Havia algo mais. Uma espécie de energia que eu não conseguia nomear. Vamos fazer isso, disse, surpreendendo-me com a firmeza das palavras. Começamos a caminhar em direção à Praça da Liberdade. A cada passo, eu podia sentir os olhos dos sequestradores em nós. Mas agora havia uma diferença. Eu não estava mais sendo caçada. Estava participando de uma caçada. Meu celular vibrou com uma mensagem real. Minha colega de apartamento perguntando se eu havia chegado bem. Por um momento, a normalidade daquela mensagem contrastou brutalmente com a surreal situação em que eu me encontrava. Está tudo bem? Rafael perguntou, notando minha hesitação. Estou pensando em quem vou ser quando isso acabar, respondi, sem realmente entender de onde aquelas palavras vieram. E quem você quer ser? Olhei para ele, depois para a praça que se aproximava, iluminada pelos postes antigos que davam um ar solene ao local. Alguém que não precisa mais ter medo de caminhar à noite. O banco próximo ao chafariz estava vazio, me esperando como um palco aguardando sua atriz principal. A Praça da Liberdade à noite tinha uma beleza melancólica que eu nunca havia notado antes. As árvores centenárias criavam sombras dançantes sob a luz dos postes antigos, e o chafariz no centro murmurava sua cantiga eterna. Sentei-me no banco conforme combinado, fingindo atender uma ligação enquanto meu coração batia como um tambor de guerra. Oi, mãe, disse para o nada, tentando soar natural. O que houve? Calma, calma. Rafael havia desaparecido nas sombras próximas ao coreto, mas eu sabia que estava por perto. Pelo menos, esperava que estivesse. A praça parecia maior agora, mais exposta, como se eu fosse um ponto vulnerável em um tabuleiro imenso. Pneumonia? Mas como assim ela está no hospital? Continuei a encenação, deixando genuína preocupação colorir minha voz. Vou para aí agora mesmo. Os minutos se arrastavam. Comecei a me perguntar se os sequestradores haviam desistido, se talvez tivessem percebido a armadilha. Parte de mim torcia para que sim, mas outra parte, uma parte que eu não conhecia até aquela noite, queria que aparecessem. Queria que isso terminasse. Foi então que os vi. 2 homens emergiram de direções opostas, caminhando casualmente, mas com uma coordenação que revelava prática. O mais alto usava boné e jaqueta escura. O outro, uma camisa de time de futebol. Ambos mantinham as mãos nos bolsos, e algo no jeito como se moviam fez meu estômago se contrair. Não, mãe, não chore. Continuei falando, forçando-me a manter o foco na ligação fictícia. Vou pegar um táxi agora. 20 minutos e estou aí. O homem da jaqueta se aproximou primeiro, sentando-se na outra extremidade do meu banco. Ele cheirava a cigarro barato e suor. Do canto do olho, vi que mexia em algo dentro do bolso. Com licença, ele disse, a voz áspera, mas tentando soar amigável. Você não saberia me dizer onde fica a rodoviária? Era o momento. O script que Rafael havia me explicado estava sendo seguido à risca. Eles sempre começavam com uma pergunta inocente para diminuir a guarda da vítima. 1 segundo. Falei para o celular, cobrindo o microfone. Rodoviária? Ah, você precisa descer pela Afonso Pena e... Enquanto explicava, o segundo homem se posicionou atrás de mim. Podia sentir sua presença como uma nuvem pesada. Minha voz começou a tremer, mas não de medo. Era adrenalina pura. Obrigado, disse o primeiro homem, mas não se levantou. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente em minha direção. Você está sozinha? A pergunta veio carregada de intenções que me fizeram a pele arrepiar. Era agora. Onde estava Rafael? Onde estava a equipe dele? Eu. Preciso ir, falei, começando a me levantar. Foi quando senti a mão no meu braço, firme, impedindo meu movimento. Não é uma boa hora para sair sozinha, o homem da jaqueta disse. E agora toda pretensão de cordialidade havia desaparecido de sua voz. Por que não conversamos um pouco? O segundo homem se aproximou mais, e pude ver um objeto metálico em sua mão. Meu sangue gelou. Onde estava Rafael? Por favor, comecei a dizer, tentando manter a calma, mas minha voz saiu pequena e assustada. Shh! O primeiro homem sussurrou. Vai ficar tudo bem se você cooperar. Foi então que algo dentro de mim se quebrou. Não de medo, mas de raiva. Raiva pura e incontrolável. Como eles se atreviam? Como se atreviam a me tratar como um objeto, como algo que podia ser simplesmente tomado? Não, disse, minha voz ganhando força. Não vou cooperar com nada. A surpresa nos rostos deles durou apenas 1 segundo. O homem apertou meu braço com mais força.
e senti suas unhas através da manga da blusa. Mas você não entendeu, ele rosnou. Não é uma escolha. Acho que vocês é que não entenderam. Uma voz familiar disse atrás de nós. Rafael apareceu como uma sombra materializada, a arma apontada diretamente para a cabeça do homem da jaqueta. Mas onde estavam os outros policiais? Ele estava sozinho. Polícia, larguem ela. Agora. O segundo homem girou rapidamente e viu o brilho de uma lâmina em sua mão. Por um momento que pareceu eterno, ficamos todos congelados em um tableau mortal. E você está sozinho, o homem da faca disse, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Deve ser novato. Não sabe que 2 contra 1 não é uma boa aposta? Foi então que percebi. Alguma coisa havia dado errado. Rafael estava improvisando, e eu estava no meio de uma situação que havia fugido completamente do controle. Thaís, Rafael disse, sem tirar os olhos dos homens. Quando eu contar até 3, você corre. Entendeu? Mas eu não conseguia me mover. Meu corpo havia se transformado em pedra. Todas as decisões corajosas dos últimos minutos evaporando diante da realidade crua do perigo. 1. Rafael começou a contar. O homem da faca deu um passo em direção a ele. 2. E foi então que compreendi. Eu estava sozinha. Se quisesse sobreviver, se quisesse que aquilo terminasse, teria que agir. Não podia esperar que alguém me salvasse. Teria que salvar a mim mesma. O tempo parou. Naquele momento suspenso entre o 2 e o 3 de Rafael, uma clareza estranha tomou conta de mim. Era como se todos os medos, todas as inseguranças e hesitações dos últimos 24 anos tivessem se cristalizado em um único ponto de decisão. Eu podia correr, como ele havia mandado, ou podia fazer algo que mudaria tudo. 3, Rafael gritou. Mas eu não corri. Em vez disso, peguei minha bolsa e a balancei com toda a força contra o joelho do homem que segurava meu braço. O golpe foi certeiro. Ouvi o som abafado do impacto e seu grunhido de dor. Sua mão me soltou imediatamente, e aproveitei para me afastar, mas não para fugir. Ele começou a praguejar, tentando se recuperar. O homem da faca se virou para mim, dividindo a atenção entre Rafael e a nova ameaça que eu havia me tornado. Foi o erro dele. Rafael aproveitou a distração para avançar, derrubando-o com um movimento rápido que parecia ensaiado. A faca voou longe, deslizando pelo chão molhado da praça com um som metálico. Mas o primeiro homem estava se recuperando, e sua expressão havia mudado de predatória para assassina. Tirou algo do bolso. Não consegui ver o que era na escuridão, mas o modo como segurava sugeria uma arma. Abaixa! Rafael gritou. Instintivamente, me joguei atrás do banco, ouvindo um estalo seco que poderia ter sido um tiro ou galho quebrando. Meu coração batia tão forte que ofuscava todos os outros sons. Foi então que escutei as sirenes. A equipe de Rafael havia chegado. Luzes azuis e vermelhas começaram a pintar a praça como uma discoteca macabra, e vozes autoritárias ecoaram pelo ar. Polícia, todos no chão. O que se seguiu foi um borrão de movimento e gritos. Agentes surgiram de todas as direções, como se tivessem brotado das árvores. Os 2 homens tentaram fugir, mas foram dominados em segundos. Algemas brilharam sob as luzes dos postes, e de repente, a ameaça que havia dominado minha noite inteira se transformou em 2 figuras patéticas sendo arrastadas para viaturas. Rafael apareceu ao meu lado, guardando a arma no coldre. Você está bem? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação e algo que parecia orgulho. Tentei responder, mas percebi que estava tremendo, não de medo, de adrenalina pura. Minhas mãos vibravam como se tivessem vida própria. Eu bati nele, disse, ainda incrédula. Não fugi, bati nele. Rafael sorriu, aquele mesmo sorriso respeitoso que havia me dado antes. Sim, bateu. E provavelmente salvou nossa vida. Quando ele tirou a arma, eu estava em desvantagem. Sua reação me deu a abertura que precisava. Nos minutos que se seguiram, a praça se transformou em uma cena de crime organizada. Policiais faziam perímetro. Um investigador fotografava evidências. E eu prestei meu depoimento sentada no mesmo banco onde tudo havia começado. A operação toda foi gravada. Rafael me explicou enquanto esperávamos o protocolo ser concluído. Eles fazem parte de uma quadrilha maior que atua na região central. Com as evidências de hoje, conseguiremos desmantelar toda a operação. E as outras mulheres? As que eles já... Vamos encontrá-las. Ele disse com uma certeza que me consolou. Graças ao que você fez hoje.
Quando finalmente me liberaram para ir para casa, o sol já começava a pintar o horizonte com tons rosados. Rafael se ofereceu para me levar, mas recusei. Precisava caminhar. Precisava sentir a cidade sob meus pés novamente. Thaís, ele me chamou quando já estava me afastando. Sim? Você mudou esta noite. Espero que saiba disso. Caminhei pelas ruas que conhecia tão bem, mas tudo parecia diferente. Não porque a cidade havia mudado, mas porque eu havia mudado. Os mesmos postes, as mesmas esquinas, os mesmos buracos na calçada. Mas eu não era mais a mesma pessoa que havia saído do escritório na noite anterior. Quando cheguei ao meu prédio, parei diante do portão e olhei para trás, para o caminho que havia percorrido. 2 quadras. Era só isso que me separava de quem eu costumava ser. Subi as escadas pensando em como contaria tudo para minha colega de apartamento, para minha mãe, para o mundo. Mas percebi que algumas transformações são íntimas demais para serem explicadas. Elas simplesmente acontecem, como amanheceres, inevitáveis e silenciosas. 3 semanas depois, mudei minha área de especialização no estágio. Direito de família já não fazia sentido. Agora eu queria direito penal. Queria trabalhar com casos como o meu. Queria ser a voz das mulheres que ainda não haviam encontrado a coragem de bater de volta. Porque às vezes, descobri, não é a coragem de enfrentar de frente que nos salva. É a sabedoria de agir no tempo certo e a força de se transformar quando a vida exige. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.